E aí, meu povo, como é que vocês estão? Fazia um tempinho que eu já não vim aqui gravar. Confesso que o programa tem me decepcionado um pouco. Tipo, acho que eu já tinha falado que eu não tava tão assim pra essa edição. Mas enfim, bora falar aí do que tem que falar. O paredão foi formado ontem. Um paredão de gente insuportável. Essa é a grande realidade. Acho que a gente não vai lamentar muito qualquer um dos três que sair, mas temos uma óbvia pessoa pra sair nesse paredão. Acho que dificilmente o Babu vai ficar, mas bom, bora comentar aí tudo que teve sobre o programa nos últimos dias. O Babu foi indicado pelo consenso ali do Jonas e da Milena, que ela foi o anjo, colocou ele no monstro, e a gente já sabia pela dinâmica da semana que a pessoa que fosse o anjo e quem fosse colocado no monstro iam ter que entrar em consenso para indicar alguém na sexta-feira. Eles entraram em consenso no Babu, meio que levados ali pela Milena. Só que eu queria comentar aqui a lambança da produção nessa questão de regras e nisso, porque ficou muito esquisito como que você tem dois líderes que teoricamente estão imunes e mais uma pessoa imune ainda, que é o Breno, e não tem nenhum tipo de... As coisas não ficam claras, sabe? Porque eles chegaram a postar no G-Show, e é o site oficial do programa, se você entrar lá no... Agora eu acho que já, obviamente, mudaram até porque já passou. Mas antes do paredão, tava lá que caso o líder não entrasse em consenso com a pessoa, caso fosse um dos líderes e tal, ele também ia pro paredão. O que é uma coisa bizarra, sabe? Tipo, beleza, tem dois líderes e tal. Só que eles deveriam ter pensado nisso antes, porque, pô, daí o cara ia perder a imunidade dele. E outra, abre uma situação onde dos dois lados ia estar esquisito, ia estar muito injusto, porque se ele fosse pro paredão junto, sendo líder, sendo que ele tinha imunidade por conta disso, numa prova de resistência ainda, não é como se ele tivesse tirado um negócio de sorte. E mesmo que tivesse tirado um negócio de sorte, ganhado na sorte, ele ainda ganhou, sabe, a prova, ponto. Mas isso abriu um precedente pra... Se for, por exemplo, se a Milena quisesse arrastar o Jonas pro paredão de qualquer jeito, era só não ter entrado em consenso, porque eles já sabem ou já pressupõem que a consequência deles não entrarem em consenso é ir pro paredão. No caso dela, ela não ia ali pressupor isso, porque ela perguntou, então ela chegou nessa conclusão. Quando o Tadeu não falou pra eles o que ia acontecer, só disse que eles tinham que entrar em consenso. Então isso quer dizer que se a gente não entrar em consenso, eu vou pro paredão sozinha. Basicamente o que ela deduziu ali. Tanto do outro lado do Jonas, como se o Tadeu tivesse chego e dito pra eles, não, o líder tem imunidade independente de qualquer coisa. Se fosse outra pessoa ali, porque o Jonas não fez isso, eu acho que não faria isso, porque, não, enfim, acho que não é dele. Se fosse outra pessoa ali, ia ter simplesmente dito, eu não vou entrar em consenso então, e ela vai pro paredão sozinha. Entende como é uma coisa que não faz sentido, é injusto pra qualquer um dos dois lados. Eu acho que eles simplesmente teriam ter chego e dito, pro anjo no caso, não pode jogar nenhum dos dois líderes, nem a pessoa que tá imune no monstro. Ou sei lá, o anjo teria que apontar a outra pessoa na hora, enfim. Eles iam entender ali que alguma coisa ia acontecer com essa pessoa do monstro, mas é melhor isso do que entrar nesse negócio que fica injusto pra qualquer um dos dois lados. Eu achei que eles fizeram de um jeito muito ruim. Mais uma cagada, para não tem como falar outra coisa, da produção nessa temporada. Parece que eles não estão parando para pensar no que vai acontecer, quais as consequências, sabe? Tá, é uma direção que nem eu já falei outras vezes, a moda freestyle, tipo, é jeito livre, sabe? Faz o que tiver que fazer aí e depois a gente vê. É simplesmente isso que tá dando a entender que a produção tá a modo caixa, a moda louca, qualquer coisa esse ano, porque não dá pra entender uma várzea dessa em alguns momentos. A Ana Paula tava comentando sobre o jogo da Gabriela ali, que ela fica flutuante, que ela sempre que está no grupo de lá, que ela achava que era mais forte, era mais posicionada, era mais bonita, era mais jovem, ela era a galera mais legal, que ela tenta fazer parte o tempo inteiro e não consegue. Da mesma forma que ela não consegue, ela viu que é bom pra ela, e ela pode ser o calcanhar de Aquiles deles, porque ela é a fraqueza deles, no sentido de que toda hora quando ela tem alguma briga, é com ela. Quando tem alguma coisa de ter que cortar a pessoa, também cortam ela, enfim. E aí a Ana Paula falou que ela desmascara eles a todo momento. E o cowboy não quer ser o pai dela? Aí a Samira viu ele indo dar beijo de boa noite na cama dela, que eu acho bem ridículo isso. Mas assim,
nesse sentido, a Ana Paula tá certa, porque a Gabi é o elo mais fraco daquele grupo há muito tempo. Porque antes tinha Maxiane e Marciele, então elas eram uma dupla, o Jonas e o Cowboy eram outra. A Jordana ficava meio de lado, apesar dela estar próxima das meninas. Agora que a Maxiane saiu, o Marciele virou dupla da Jordana, então a Gabriela virou de fato o elo mais fraco do grupo, que sobrou ali. Só que ela também não se ajuda, porque o jogo dela realmente, ela sempre quis, na verdade, depois de um tempo, ela tentava fazer esse meio de campo. Ela tinha Shai do outro lado e ela era do grupo deles. Então ela ficava sapateando e sambando ali. Até onde as pessoas começaram a evidentemente vetar ela das coisas e quando tem que tirar alguém, tirar ela do próprio grupo dela. E aí não deu mais pra fazer isso. Igual agora, ela tava falando pras meninas no quarto, pra Shai ali e tal, acho que pra Solange também, que ela não fazia mais parte daquele grupo lá, que agora ela ia votar com a cabeça dela, não sei mais o que, e pra ela acabou. Depois de todas as 15 mil brigas que eles tiveram. E principalmente depois do Jonas ter deixado ela de fora do VIP. Isso aí pra ela foi a gota d'água. Aí depois a Ana Paula tava falando ali no Almoço do Anjo que a Milena não era a sombra dela no jogo, que ela escuta, eu escuto mais ela do que as vozes da minha cabeça. Aí ela tava contando que tudo começou com essas traições, do Babu não querendo admitir que traiu eles. Ele fala que saiu do quarto porque não aguentava mais a voz dela. E depois fez ela não larga esse negócio do Nido Unité. Já tá, nossa, chato isso. A tia Milena tem os motivos dela, ela não é mais a minha sombra. Ela tem os motivos dela pra ficar contra o Babu, porque o Babu tava questionando isso, tipo, o que ele fez pra Milena e tal. Ela tem mais personalidade do que eu escuto muito mais a Milena do que as vozes da minha cabeça, inclusive pra gente manter a sanidade. Eu acho que no começo do programa, acho que até o primeiro mês ali, realmente a Milena era muito sombra da Ana Paula. Era a Ana Paula na terra e Deus no céu. Tudo que a Ana Paula fazia, ela queria fazer também. Tudo que a Ana Paula dizia, ela dizia amém, enfim. Até um ponto onde eu acho que pela própria personalidade da Ana Paula, que é difícil de conviver, não é uma pessoa fácil, nem pra quem tá perto, muito menos pra quem tá longe. Ela é uma pessoa esquisita nesse sentido, porque ela tem que ficar alfinetando e entrando em atrito com as pessoas que estão perto e causando esse desconforto, mesmo com quem tá perto, de que aconteceram situações com outras pessoas que a Milena gosta, por exemplo, a situação da Samira, quando ela e a Ana Paula brigaram, e aí eu acho que a Milena foi abrindo um pouco mais os olhos, foi ganhando a própria confiança dela depois que voltou dos paredões, pra poder aprontar e fazer as coisas dela, e ser insuportável também, porque a Milena é bastante. Então acho que ela foi ganhando mais a própria personalidade e andando mais um pouco mais com as próprias pernas ali, que é uma coisa que antes ela não fazia. Então eu acho que antes ela era a sombra da Ana Paula, agora eu realmente acho que ela deixou de ser. Até porque a menina discorda muito da Ana Paula em algumas coisas agora, como não discordava antes. Claro, né, sabendo aonde ela pode andar, até porque a gente sabe que a Ana Paula é uma pessoa que, se você discordar muito dela, pra ela já não serve. Então, né, tem que andar ali numa certa linha. Depois a Ana Paula disse que o Babu provocou assuntos, evocou, na verdade, assuntos polêmicos de uma forma proposital em pleno ano de eleição para fazer ela escorregar e para atacar ela, digamos assim, sabendo que aqui fora ela é muito perseguida e não sei mais o que. Gente, às vezes tem uma fala dela depois que, enfim, que tá aqui no roteiro, então eu vou deixar pra comentar depois, mas nossa, evidencia o quanto ela pensa muito dela mesma. Aí ela falando que o Babu tava no paredão e a tia Milena sabe o que ele tentou fazer com ela. Eu perdi a graça, eu perdi o humor, eu tô extremamente mal-humorada. Uma coisa é aquilo, naqueles meninos, o Matheus e o Pedro, no início do jogo, terem tentado fazer ela escorregar e tentado jogar coisa de fora, que ela sabia que era coisa do Brígido, que até hoje ela não entendeu que na verdade não tinha nada a ver com o Brígido, eles fizeram isso porque eles quiseram, enfim. Aí ela falou que outra coisa foi a partir do momento que ela falou pro Babu que ele não tem coragem, que ele tem um jogo covarde, porque ele ficou fazendo o Nido Unité lá na prova do anjo, e ela esfregou isso na cara dele, e o que ele fez comigo? Ela falou, em vez de falar os meus problemas, os meus erros no jogo, ele trouxe pauta social no ano de eleição, ele sabe que esses assuntos pegam lá fora e fez de caso pensado. Como quem diz, o Babu tá sendo mau caráter porque ele jogou a questão das pautas, porque ele é um homem que teoricamente pode fazer isso, porque como ele mesmo disse, ele é a pessoa que vive a pauta dele, ele é a pauta, ele mesmo, presença física, por todas as caixinhas nas quais ele se enquadra.
pra tentar me desacreditar e me, sabe, tipo, pra usar a voz dele e me colocar como se eu fosse uma pessoa que não se enquadra naquilo, ou que tá contra aquilo, sabe? Pra me descredenciar, já que ele sabe que ela levanta essas pautas lá fora e tal. Como ele tem falado muitas vezes agora aqui. Hoje mesmo eu tava falando, Ana Paula levantando pauta social. Isso é ridículo, onde já saiu pra fazer isso e aquilo, já saiu pra lutar por alguma coisa na rua. O que eu acho um ponto válido também, porque eu acho que eu já falei isso algumas vezes, eu acho que a Ana Paula é muito. Não entrando no assunto de política, mas já entrando, a Ana Paula pra mim é muito militância de teclado, de internet, de Twitter. É tipo, Twitter 5 coisas aqui e acha que está mudando o mundo, enfim. Como muita gente hoje em dia também, mas, né, isso aí não é assunto pra agora, até não é assunto pra reality show. Mas aí ela quis dizer que o Babu tá querendo colocar ela em meus lençóis, assim, e também tá, ela não tá errada nesse sentido. Mas aí eu acho que também é uma questão que é muito da moral dele também, do que ele acredita. Mas a gente não pode deixar de esquecer que quando era conveniente pra ele passou um pano pra isso. Então, ele realmente acredita nisso ou é conveniente pra ele agora falar isso? A gente fica aí sem saber. Aí que a Ana Paula solta a frase que eu falei que eu achei meio ridícula, porque ela falando, que devido ao posicionamento dela, o posicionamento político dela, metade do Brasil pode estar contra ela, querendo fazer alusão de que o Brasil na última eleição foi dividido, 50% votou em um, 50% votou em outro, mais ou menos ali, enfim, quase isso. Aí a Milena virou pra ela e falou, tá se dando muita moral. Eu dei de risada nessa hora. Acho que foi a primeira vez que a Milena me tirou o sorriso genuíno do rosto. E aí que eu falei, que ela dá umas na Ana Paula de vez em quando. Ali, na brincadeira, porque as duas são amigas e tal. Mas, sabe, toda espetada tem um fundo de verdade. E, cara, a Ana Paula se acha muito de que as pessoas... Ela já falou isso várias vezes, que as pessoas perseguem ela, perseguiram ela há 10 anos lá fora, pelo posicionamento político dela. Minha querida, a direita, de fato, pra quem é aí, ou não é, enfim, mas quem é vai saber e quem não é... Enfim, quem é de verdade não vai estar nem assistindo esse vídeo, por quê? Que as pessoas de direita, de fato, acho que nem assistem o Big Brother porque essa galera odeia a Globo, então eles não engajam com reality show. E eu acho que muita gente não tá nem aí por conta de Ana Paula Renault. Ela fala isso por conta do vídeo dela batendo boca com o Nicolas Ferreira no avião, enfim, que é de uns anos atrás. Só que ela se dá uma importância, igual a Milena falou, ela se dá uma importância que é uma coisa bizarra, assim, como se ela fosse símbolo de alguma coisa, sabe? Tipo, querida, baixa a bola um pouco, assim, sabe? Acho que as pessoas aqui fora já estão se matando o suficiente por conta de política, até porque esse é um ano de eleição. Acho que as pessoas não vão parar pra pensar o que a Ana Paula Renault tá fazendo ou não. Ainda mais num ano desse. Como ela mesma falou que era um ano de eleição. Ai, olha, esse lado da Ana Paula me irrita muito. De ficar o tempo inteiro... Esse ego dela e essa importância que ela se dá. Enfim. A Milena tava falando ali no Moço do Anjo que a Ana Paula que ela queria dar o anjo pra Ana Paula. E a Ana Paula não queria, porque ela queria ir pro paredão com o Babu. Na verdade, ela já tá com esse discurso de paredão desde a semana passada. Porque ela já verbalizou lá dentro que quando o Babu jogou essas pautas, ela ficou muito assim, porque ele é um homem que tem propriedade pra falar disso. Então ela quer uma resposta. E também tem aquela coisa, né? É muita confiança de querer se jogar no paredão. Que esse ano a gente tem isso. As pessoas que se jogam no paredão, o mesmo lema do programa sendo fuja do paredão, esse ano elas são confiantes, quando é a Ana Paula e a Milena. Todos os outros anos, ou se for outra pessoa da casa que quisesse jogar no paredão, aí é arrogância e burrice. Enfim, né? O quanto a gente vai distorcendo as coisas quando elas cabem. Só que elas estavam nessa discussão. A Milena queria dar o anjo pra Ana Paula, porque é a melhor amiga dela na casa. E a Ana Paula meio que não queria receber. Tava o tempo inteiro falando pra ela que não, dá pra Samira e tal. E a Milena falou que você vai se colocar em evidência se você der o anjo pra mim, porque uma vez que a Ana Paula tava imunizada, as pessoas poderiam votar nela. Mal sabia ela que ela já ia ser indicada pelo líder de qualquer jeito. Ela já era a opção do Jonas e do Cowboy desde o primeiro momento, onde eles estavam na liderança. Mas elas ficaram nesse embate aí a tarde toda. Aí a Milena viu o vídeo do anjo dela e ela ficou se perguntando ali que tá, beleza, apareceu a mãe e a irmã dela, só que ela queria ter visto os sobrinhos dela. Cadê as crianças? Cadê... Ela citou o nome das crianças ali. Pô, só se eu ganhar o líder pra ver elas e tal. E realmente, o vídeo do anjo dela foi muito esquisito.
porque foi muito curto. Durou, tipo, sei lá, 2 minutos. Só teve depoimentos da mãe e da irmã mesmo. E aí as pessoas ficaram teorizando na internet, porque foi muito diferente dos outros, que aparecia uma caravana de gente em todos os outros vídeos, e o dela durou muito pouco. Se foi efeito do cowboy ter falado que combinou coisa com a mulher aí no último vídeo, como muita gente falou que ele disse. Ele chegou a falar da mulher e do presente do anjo, então deu a entender. Quando ele queria desistir lá e tal, uns dias atrás. Se foi a própria família da Milena, que talvez a produção interpretou alguma coisa como se fosse um sinal. Não dá, não tem como tirar conclusões e saber o que foi e o que não foi. Mas as pessoas estão especulando. Aí teve uma discussão do Breno e da Ana Paula no quarto, e a situação dos dois tá assim, principalmente hoje, no presente momento, tá bem insuportável. Ele tava falando ali que ele não acha que o Babu traiu a Ana Paula, que traição é mudar o voto. Que o Babu só simplesmente, tipo, se indispôs com ela e tal, mas ele não chegou a votar nela. Daí ele tava falando que pra ele não é traição. Se ela quisesse colocar como traição, pra justificar a mudança de estratégia, de foco, tá tudo bem. Agora ficar falando que o cara é traidor, pra ele já não é legal. Aí ela rebateu ele. Ele é teu amiguinho, não quero jamais que você pegue o que eu penso, porque eu jamais quero que você se aproxime de mim. Foi o que eu falei pra Marciele e pra Jordana. Vocês têm um jeito de viver muito diferente do meu. Se você acha que o Babu não foi traído, é opinião sua, e quem tem que julgar não é você, não sou eu, é o Brasil. Eu acho que o Breno aí, beleza, ele ter uma proximidade com o Babu é uma coisa, agora ele querer não falar que foi traição. Cara, o Babu foi, de novo, ele foi a pessoa que falou que ia morrer atirando com a Ana Paula, cair atirando com ela, porque tinha uma sociedade elitizada do outro lado. Não sei se o Breno ouviu essa frase ou não, como ele tá sempre grudado no Babu, capaz dele ter ouvido isso. Mas, cara, mesmo que você não vote na pessoa, no momento onde até então vocês estão em um grupo e no outro momento você tá falando mal da pessoa pelas costas e principalmente tá apontando a pessoa no sincerão e cortando ela de dinâmicas ali com umas justificativas nada a ver, já é no momento onde vocês estavam num grupo, isso meio que já é uma traição. Tudo bem que vocês não tinham uma afinidade, uma proximidade tão absurda, porque o Babu sempre teve poréns com a Ana Paula, só que ele nunca verbalizou isso pra ela. Esse é o ponto. Pode não ser uma traição se a gente for analisar 110% a situação. Só que na visão dela, que não sabia que ele falava, o tanto que ele falava mal dela por trás, e que foi pra ela, na visão dela ali, tipo, pelo que ela sabe, foi uma coisa muito da noite pro dia, a gente sabe que não foi, porque o Babu já não gostava dela, só que ele nunca assumiu isso pra ela, e tanto na visão do público, que não teve uma história construída, porque também, mais uma vez, ele não falou isso na cara dela, como deveria ter dito, pra construir a história, cai como uma traição. Então eu acho uma visão muito curta, muito limitada do Breno. Não achar que, sabe, existe um ponto sim pra falar que foi uma traição. Na cabeça de muita gente foi. Aí depois quando ele saiu do quarto, porque eles estavam se estranhando ali, isso foi no comecinho da tarde, ela tava detonando o Breno, cheio de conversinha mole, desde o paredão falso, ele tá falando agora, desde quando ele voltou, ele tá falando agora que ele não falou em 50 dias. A gente só conhece uma pessoa se der poder pra ela. Realmente, né, Ana Paula, a gente só conhece uma pessoa se der poder pra ela. Ou é sorte sua que você não pegou um líder ainda, né, querida? Ou uma Milena não pegou um líder, por exemplo. Aí depois o que ela fez? Ela se levantou e foi lá falar pra ele exatamente o que ela tinha falado ali no quarto. Dar esses surtos nela. Porque ela sempre tem que ser a pessoa muito sincerona, né, que fala na cara, enfim. Aí ela foi falar exatamente isso pra ele, que ele voltou do quarto falso querendo falar muito mais do que ele falou nos 50 dias de programa que ele teve ali. Aí ele falou, Ana Paula, não vem querer colocar essa face de arrogância e prepotência em cima de mim, que não é isso. Você tá, tipo, querendo falar, você tá tentando me colocar num lugar que não me cabe. Alguma coisa assim. Aí ela repetiu, só tô te fazendo enxergar o seguinte, que o que você tem falado de jogo nas últimas 48 horas, você não falou em 50 dias. Que ele tá querendo recalcular a rota e tal, enfim. Esse negócio dela falar que ele tá querendo recalcular a rota, acho que meio que não funciona, porque ela sempre falou que ele foi muito próximo do Babu e da família feliz, que é como ela apelidou o grupo do Babu. Então, se ele já era próximo deles, não tem como ele recalcular a rota. Acho que ela quer dizer isso, o que ela quer dizer é que ele tá tentando mudar o discurso, que ele era uma pessoa muito pacifista, muito morna antes, e ele tá querendo mudar isso agora, querendo falar muita coisa. Aí o boneco tava falando que a Ana Paula queria colocar ele no paredão.
Isso porque a Chay abriu na festa, a Chay abriu a estratégia dela, contou a história dela ter ido na Marciele, na Jordânia, combinar voto e tal. E aí, sabe lá eu por que cargas d'água o boneco achou que... Na verdade, sabe-se lá o porquê não. Ele sempre acha que ele é o alvo de alguém. Na verdade, ele quer isso. Aqui o meu único comentário é que, na verdade, tipo, esse é um dos enredos, pequenos enredos, que sempre me tiram um sorriso no rosto. Porque eu acho uma coisa tão besta. Ele quer muito que ele fosse o alvo de alguma perseguição pro jogo dele dar certo. O boneco é muito desesperado por isso. E nunca acontece porque, por exemplo, Ana Paula nem chegou a falar dele. Ninguém na casa falou dele com opção de voto pra nada. Isso já deve fazer, tipo, sei lá, umas 3, 4 semanas. Só que o cara, coitado, ele é muito desesperado pra que esse jogo dele cole. A gente passou da metade do programa e não vai colar. Então toda vez quando ele vem com esses papos, eu dou muita risada pelo desespero dele. Aí o Breno tava falando que lá no quarto eterno tem a Milena e a Ana Paula fechadas, a Samira e a Ana Paula e o Juliana, Ana Paula e a Milena. Ele tava falando da configuração de alianças que tem lá dentro daquele quarto. E aí ele tava falando pro grupo do Babu ali, tava Babu, boneco e tal. Eu voto com vocês, porque o meu objetivo ainda não mudou. Qual o objetivo dele? Eliminar Cowboy e Companhia Limitada, porque são os alvos principais dele ali, porque é uma pessoa que também já entendeu que aquela galera tá queimada, entre aspas. Mal sabe ele que ele só foi pro quarto falso porque não tinha opção. Porque ele também tá tostado, principalmente essa semana. Quem sabe, inclusive, ele saia antes na semana que vem. Principalmente agora que o Babu provavelmente vai sair. Ele saia antes na semana que vem, antes de Cowboy, de Jordana, de Marciele, enfim. Olha aí. E aí ele, enquanto o Breno continuou falando, enquanto só tiver gente aqui, não vai mudar. Depois que, como quem diz, depois que aquele grupo sair, aí sim eu vou pra cima da Ana Paula. Porque ela vai fazer o que for preciso pra resolver os embates dela. E eu sou um dos embates dela. A estratégia dele de querer eliminar primeiro o grupo do Cowboy é a mais assertiva pra ele ali. Por conta de que ele foi pro quarto falso, ele sabe que na cabeça dele lá dentro, então dá pra entender o raciocínio. Que ele acha que ele tem algum apoio e tal, pelo menos tá bem, e estavam junto com 2 pessoas do grupo do Cowboy, que até então era o grupo que tava totalmente saindo, então dá pra entender o raciocínio dele. Só que aí, né, ele tá se opondo à favorita agora, então essa parte eu acho que não tá nos cálculos dele, nos pensamentos dele. Como ele tá se opondo à favorita, talvez ele vire um grande alvo. Vamos ver o que ele vai entender dessa eliminação do Babu na terça-feira. Antes ali da hora da votação, no tardezinha, noite de ontem, o Cowboy foi propor, chegou a soltar ideias aí pro Babu pra eles fazerem uma combinação de votos pra ninguém do lado deles, ou não irem mais pessoas, ou ninguém do lado deles irem pela casa, no caso. Pra eles jogarem alguém do grupo da Ana Paula. Chegaram a dar o nome da Samira ali, só que no final das contas, finalmente, o Babu não quis, acabou não aceitando a combinação. Ele chegou aí no quarto deles, ficaram conversando sobre isso, o Cowboy meio que propôs ali, eles votarem na Samira e tal. Só que aí o boneco não queria jogar com eles, o Breno também não queria votar, então acabaram não seguindo por essa linha mais ou menos. E nessa conversa, aliás, aí eles expuseram com toda a clareza que a Ana Paula tentou combinar com elas, alguma coisa ali, tipo, na verdade sondou pra ver se tinha possibilidade delas combinarem, porque ela queria muito com o Babu no paredão, queria muito o Babu antes dele ter sido indicado, que esse seria o acordo, todo mundo votar no Babu porque era um voto em consenso deles ali, que ambos os grupos poderiam chegar nesse meio termo e votar nele, porque todo mundo tinha essa... Era uma das intenções de voto de todo mundo ali naqueles grupos. Só que aí o Babu foi indicado pelo consenso e meio que acabou com essa combinação. Só que ela tava expondo pro Babu, eles estavam tentando fazer o argumento deles ali pra eles votarem e deram a Samira como opção. Só que como eu falei, ele foi pro quarto, o Breno não quis votar e o grupo do Babu acabou fechando na Jordana, até porque eles sabiam que o outro grupo, por intermédio do Breno, também potencialmente iria na Jordana, agora que o Babu já tava no paredão. Só que eles também estavam com medo de que a galera se unisse pra votar na Solange. E quase aconteceu. A Jordana e a Marciele foram na Solange, só que elas acabaram indo sozinhas. E alerta, olha aí, o Babu diz que ele tá oda-se pro Juliano, porque o Juliano abraçou a ignorância da Milena e da Ana Paula e em nenhum momento ele foi ver se ele tava bem. Só vai dar bom dia, boa noite pro menino e a partir de agora vai seguir assim.
Ele já não cumpriu o que ele estava falando, porque hoje ele estava conversando com o Juliano já, inclusive chorando, e o Juliano foi acolher ele lá e abraçar. Então, muitas coisas são da boca pra fora. Mais uma vez, a treta do Breno e da Ana Paula tem aí outros contornos e tá envolvendo as outras pessoas do grupo. Como eu falei, o clima foi escalando até ficar insustentável. E pouco antes do paredão ontem, ele voltou pro quarto quando ele tava se vestindo e aí falou pra Samira, porque tinha ouvido coisas ali de que a Ana Paula tava colocando ele em xeque e tal. E aí ela falou pra ela e pro Juliano que tava no quarto: a Ana Paula vai fazer vocês ficarem contra mim. Eu não vou discutir com vocês. Por vocês eu não vou discutir com a Ana Paula, porque ela faz isso. E aí o Juliano ficou quieto, mas a Samira falou, tipo, não, amigo, não tem nada a ver, tipo, mentira disso e tal. Gosto de vocês dois, não tem nada a ver isso, fica tranquilo, não sei o quê. Quando a Ana Paula chega no quarto, os dois começam a bater boca ali. E ela fala de novo que ele tava tentando recalcular a rota, e tentando sair disso, porque daí ela colocou ele em xeque ali naquela hora. Ela e o grupo dela estavam achando que a Samira pudesse ser uma das pessoas que pudesse ser votada e também indicada pelo grupo, pelos líderes. E que ela e a Milena eram as pessoas que estavam mais em voga ali pra irem pro paredão. E aí ela perguntou, pô, você não votaria então pra salvar a Samira? Porque ele fala que a Samira é uma das prioridades dele, todo mundo sabe disso lá dentro. E ele ficou quieto nessa hora. Olha aí, quieto por quê? Porque também ventilou-se essa possibilidade deles votarem, do outro grupo votar na Samira, e principalmente porque lá no grupo do Babu eles tinham fechado com a Jordana, e eles sabiam que o Breno ia ir com eles de fato, só que aí a Chay abriu pra Samira que eles tinham fechado na Jordana. O grupo da Ana Paula ia votar na Marciele. Eles tinham combinado isso. Por quê? Porque Samira e Milena queriam ir com a Marciele, principalmente a Samira. Ela não queria ir com a Jordana. Aí ficou esse climão, porque o Breno sabia que ele não ia votar junto com elas. Então ele não podia, se ele dissesse ali, não, eu vou votar, tipo, pra ajudar a Samira e tal, ele ia estar mentindo. Porque ele ia votar em alguém que a Samira não queria ir. E ele sabia que ela não queria ir com a Jordana. Então, a Chayane meio que expôs ele e depois ele ficou muito puto com ela. Porque depois que ele briga com a Ana Paula, que ela coloca ele na parede, ele sai do quarto e ele vai lá pra cima, ele encontra a Chayane ali, lá em cima, perto do quarto onde ela tá, que é o quarto lá de cima, do andar de cima, e ele fala, pô, você me colocou em maus lençóis, você me expôs. E a Chayane fez a mesma coisa que ela sempre faz, que me irrita profundamente. Ai, meu Deus, é que a Samira ficou falando, sabe aquela coisa do bobinha? Eu não entendi, sabe? Tipo, tentando ser café com leite. Ai, me irrita, me irrita. Ela não consegue assumir nada do que ela faz, que tudo ai, eu não entendi. Ai, ela ficou falando muito e acabei soltando. Ô, mulher, coisa feia, sabe? Você é adulta, você tem filho já. Não, esse papel de boba a gente já viu que não cola mais. Aí o Babu falou que a Chayane tem que decidir, porque ele ficou meio irritadinho ali também, em qual lado ela vai jogar, porque se ela só for se comprometer com eles, ela não pode ficar dando esse tipo de furo. E aí eu tenho que concordar com eles, com ele no caso, sabe? Não dá, só que eles estão passando pano de não entender que ela fica se fazendo, literalmente. Aí a Ana Paula tava falando do Marcelo ali, que falando com a Milena e com a Samira, que essa situação do Breno era com o Marcelo, que ele só tá assim porque o Marcelo saiu e ele resolveu começar a falar e falar que tem as prioridades dele, que antes ele nunca falava. Eu vou ter que concordar com isso também. Que quando o Marcelo saiu, ele viu que... E o Marcelo saiu com um discurso do Tadeu falando sobre ficar em cima do muro e alguma coisa assim. Então acho que ali deu um estalo nele. Que quando ela perguntou pra Samira, quando eu já te pus algo contra alguém, Samira? Eu te falei o que eu escutei aqui. Ele não falou, ele falou, não estou no paredão com todas as letras. Eu perguntei se ele não ia botar pra te ajudar. Ele tirou o microfone e ficou em silêncio. Porque essa coisa do tirar o microfone era uma coisa também que ele tinha dito que ele ia fazer. Que toda vez que a Ana Paula começasse a bater boca com ele ou querer enquadrar ele ali em alguma coisa no quarto. Só que ele deu a justificativa de que ele ia tirar o microfone e ignorar ela em respeito às outras pessoas do quarto que ele gostava. Que eu também acho que é um migué, sabe? Aí a gente vai pra formação do paredão, que também foi bem imprevisível do que a gente imaginava que ia acontecer. A Milena imunizou a Ana Paula, e a Ana Paula falou ali que não queria na hora. Aí a Milena falou, mas não tinha, tipo, eu tinha que dar pra você, a gente tá junto desde o começo do jogo, não sei o quê. Aí os líderes, o Jonas e o Cowboy, indicaram a Milena, falando que a convivência é muito difícil e ela também tá sempre alfinetando e infernizando eles.
Então era uma indicação em consenso dos dois que mais fazia sentido pra eles. Na votação da casa, a Jordana foi pro paredão com 6 votos. A Solange levou 2, que foram da Jordana e da Marciele. E o Juliano levou um voto solto, que foi o da nossa panquequinha, Gabi. Porque ela, agora de fato, parece que ela quebrou com o grupo porque não votou com eles. Ela votou em alguém do grupo da Ana Paula, mas ela não votou com quem eles iam votar. Acho que ela nem sabia que eles iam votar na Solange no final das contas. Vamos ver por quanto tempo essa quebra aí dura, mas, né. Aí no bate-volta, a Jordana venceu a prova do bate-volta acertando todos os números de primeira. Eu fiquei chocado. Acho que isso aconteceu uma única outra vez no programa, já aconteceu em outra edição, não vou lembrar em qual, mas na minha cabeça tem alguma coisa assim. E aí ela venceu a prova bate-volta, ganhando o presente, nos dando um presente, que é o quê? Não ter essa prova arrastada entrando até quase 1h da madrugada, porque geralmente eu acho um saco. Foi rápido, foi curto, eu tava comemorando aqui em casa. Que não ia durar, ia ter que dormir 1h e pouco. Nesse paredão em específico, quem eu acho que sai... Gente, tipo, nesse paredão, eu acho quase, assim, coisas... A porcentagem que eu tô vendo no Votareda tá me surpreendendo um pouco. Mas é quase impossível o Babu não sair. Porque eu acho que ele se queimou com todo mundo, todas as frentes aí. Ele tá numa coisa de ficar muito chato e não só isso, mas falando muita asneira junto a ele e a Solange. Gente do céu. No Votalhada, a porcentagem dele tá 60, ele tá saindo, na última que eu vi, ele tá saindo com 60,1, a Milena tá ali com 36,57. E ele tá, nos sites ele tá ficando até, o que eu acho meio bizarro. Eu achei que o Babu ia sair com tipo uns 80% pra cima, eu achei que ia ser a maior rejeição da temporada. Eu ainda acho que ele sai com 70%, que é o que tá dando no Instagram, por exemplo, que ele tá com 71,80. Eu acho que é mais ou menos o que ele vai sair, uns 72, 73, 74, alguma coisa assim. Só que eu achei que ia ser mais, eu confesso, sinceramente. Mas eu acho que sempre existe aí uma galera que não suporta a Ana Paula e a Milena, principalmente. Então, sempre vai ter o outro lado, sempre vai ter uns 15, 20% que vão estar sendo consistentes em todos os paredões. E aí, com essa saída do Babu, eu acho que a gente tem várias implicações no jogo, porque aquele enredo dele com a Ana Paula, obviamente, morre. E aí tem o que vai acontecer com o até então grupo dele, pra onde é que vão Solange, o Boneco, a própria Chay, a Gabi, que agora é um adendo deles também, já que quebrou contra o grupo. A Solange, a tendência dela é ficar próxima do grupo do Cowboy. O Boneco falou que não queria jogar com eles. Hoje ele falou pro Babu, não quer jogar com esses caras aí. Mas aí o Babu falou, não precisa jogar com ele, joga com as minas, então. Mas quais mulheres? Porque a Solange e a Chay já são do grupo dele. A Gabi meio que tá ali próxima agora, sabe? Quais meninas além dessas? Porque Jordana e Marciele não vão deixar de sair de onde é que elas estão lá pra ir jogar com... Pelo menos eu acho, né? E outra que a saída dele, além disso, também vai ser um choque pro grupo dele. Eu acho que Solange hoje estava chorando com a possibilidade dele sair. A Chay vai chorar muito, mesmo que, obviamente, mesmo ela ficando e tal. Porque é o paizão dela, enfim. E o Breno também, porque também tá muito crente, que todo mundo lá tá muito crente que o Babu fica. Acho que por tudo que ele representa e porque ele é uma pessoa que... É aquilo, né? Quando você fala, às vezes, não importa muito o que você tá falando, mas como você tá falando. E o Babu fala com muita razão ou com muita propriedade de tudo que ele fala. Então vai ser um choque pra muita gente lá dentro, quando ele sair. Apesar dele, antes, na prova, eu achava que ele tava numa vibe muito risonha, muito já voltei do paredão. Hoje ele já tá falando que o paredão vai ser uma resposta, que ele tem que se preparar pra possibilidade dele sair e tal. Já tá numa vibe um pouco mais humilde, digamos assim. Mas eu quero ver principalmente o que o Breno vai fazer com a saída dele. Porque o Breno tava muito próximo deles. Será que ele vai recalcular a rota pra tentar ficar mais próximo da Samir e do Juliano, mesmo sabendo que a Ana Paula não suporta mais ele, lá no grupo e tal? Vamos ver o que vai acontecer. Mas vai ser interessante ver pra onde essas pessoas vão. Porque eles sabem também que o grupo do Cowboy também não tá muito bem, tipo... Eles não vencendo paredão falso, só sair a gente do grupo deles. Essa semana nenhum deles vai estar no paredão, então nenhum deles vai voltar. Sabe? O que vai acontecer com isso? Teve uma hora ali no quarto, depois da votação do paredão ontem, que o Babu tava ele ficou ali 1 hora a fio,
Só que ele tava numa coisa muito assim, vou falar dos jovens e dessa geração que está me incomodando. Tipo, Samira e Juliano descontando assim, tanto que ele chega a falar que a Ana Paula escolheu ficar no meio das pessoas mais jovens e tal. Achei isso engraçado. Que, o amor... Olha só as viagens. Ele e a Solange, como sempre, né? Porque o amor tá demodê, sabe? Ser carinhoso tá meio demodê hoje em dia, tipo, fora de moda. Aí a Solange soltou que sexo com amor é esquisito, eu não sei o que isso tinha a ver no mérito da conversa e enfim, por que ela falou isso. Aí o Babu falando, ser educada é coisa de velho, não importa mais. Tem a rede social que todo mundo critica, que é legal criticar, é a rede social do ódio, mas ninguém deixa de fazer um comentário, tipo, ninguém deixa de ir lá de criticar mesmo assim. É impressionante como o ódio movimenta as coisas. Babu, realmente, o ódio movimenta as coisas. Tanto esse reality show, quanto os teus comentários com a Solange. A gente vê que o ódio movimenta as coisas quando vocês se juntam pra abrir a boca. Nossa senhora. Teve uma hora ali também que ele já tava se despedindo deles e se preparando o coração deles. Porque ele acha que a Chay é uma figura muito carismática no jogo e a Milena ele também acha, porque ele não no sentido do carisma, mas eles acham que o público, a maioria da casa, principalmente os grupos do Babu e do Cowboy, acham que a Milena é a favorita do programa. E ele falou, pô, eu já sou uma figurinha repetida, são duas pessoas jovens, foi muito bom viver com todos vocês esse tempo. Aí o boneco relaxa, cara, cadê o combinado? O jogo acaba quando? Só quando o Tadeu disser que você tá eliminado. Cara, vai ser divertido ver a eliminação dele e o que vai acontecer com a cabeça dessas pessoas, quais vão ser os... Porque quando alguém sai do teu grupo, lá dentro da casa, você fica se perguntando o que aconteceu e criando justificativas pra tua cabeça tentar lidar melhor com aquilo. Sempre acontece. Então eu quero ver o que vai ser esse grupo do Babu, porque vai ser a primeira derrota deles de fato. Aí estavam Breno e Juliano ali chorando, entre aspas, porque eles não puderam votar no Jonas. Pô, porque o cara não teve um momento, ele não teve um momento de risco desde que ele chegou, desde que o programa começou. Se vai pro paredão e volta, ok, o Brasil gostou, mas não ser testado não dá, ele nunca tá disponível. Ô, meus queridos, mas ele nunca tá disponível porque o cara é muito bom de prova. Vocês vão lá e ganham alguma coisa então pra vocês mandarem ele. Enquanto você... É aquela frase da Fernanda Band lá no Big Brother 24. Enquanto você não ganhar nada, você vai continuar sendo nada. Se eles quiserem mudar a situação deles ali, eles que ganham alguma coisa, sabe? O Breno até tentou nessa última prova, mas não deu por causa do boneco. Aí tava o grupo do Cowboy aí, que tava no quarto, ele, Jordana, Marciele e o Jonas, estavam comentando sobre os efeitos da saída do Babu no jogo. Aí a Jordana tava falando que se ele sair, eles vão ficar doidos, aquele grupo dele. Vai ter o Cowboy falando que ia ter rota recalculada, se o Babu sair é capaz da Solange se aproximar ainda mais deles. Agora que eles levaram ela pro VIP, que ela deu aquela jogadinha de falar que ia fazer bife com parmegiana pro Jonas. Que ele nem tá ali pra comer agora porque tá no monstro. Meu Deus. Aí a Marciele respondeu que se o Babu sair, desmonta, porque o boneco tá ali pelo Babu. O esteio dele ali é o Babu. E eles falando que ele era o Babu que segurava aquele grupo lá, porque a Solange, por exemplo, não tem a menor paciência com a Chay. É uma coisa que eu também acho. Eu não sei se a Solange vai ficar próxima deles. Talvez o boneco e a Chay fiquem próximos. De algum modo ali. Mas eu acho que a Solange naquele grupo, eu não sei se ela fica. Ou talvez com o Babu saindo, eu acho que uma coisa que talvez aconteça é que ela se anule totalmente no jogo. Porque ele era a pessoa que falava muito com ela, tanto de jogo, quanto de vida, quanto de outras coisas. Se ela não tem esse parceiro lá dentro, eu acho que ela vai voltar a ser a Solange das primeiras semanas. Antes deles darem aquela touca de planta pra ela lá, o adereço de cabeça. Que depois ela começou a querer sair da moita e fazer alguma, ou pelo menos falar alguma coisa. Não que tenha mudado muita coisa, mas... Aí ela começou a se abrir pra gente ver quem era a Solange e ela fazer esses comentários maravilhosos que ela faz. Várias vezes. Pelo menos a falar um pouquinho de jogo com o Babu ali. Acho que se ele sair, eu acho que ela murcha totalmente. Eu tenho quase certeza que vai acontecer isso. Aí a Jordana disse que caso a Milena não saísse nesse paredão, pra eles isso já era uma resposta, porque como eles já acham que a Milena é a favorita, eles estavam ali falando, então a Gabriela, e aí a gente já sabe quem é que venceu o Big Brother, de quem é o Big Brother 26. Mas aí a Jordana, mas se ela continuar com essa prepotência dela, e a Marciele falou que ela não vê isso que eles veem da Milena e tal, mas o resto do grupo tava muito bem convencido ali de que se ela voltar, ela ganhou e tal.
Cara, vai ser engraçado quando eles verem que a favorita, na verdade, não é a Milena, mas é a Ana Paula, que é uma pessoa que eles acham que nem a Pau vai ganhar o programa. Talvez em outras edições realmente não vencesse, né? Mas, enfim, essa edição tá tudo tão doido. Bom, por enquanto é isso. Não tem muita coisa acontecendo agora da tarde, eles estão meio murchos. Vai ter o Sincerão hoje, que nas últimas semanas não tem sido muito bom, apesar de que a dinâmica em si, apesar de que o da semana passada rendeu a briga do Babu e da Ana Paula, mas foi mais por conta do pós e não porque a dinâmica ali em si foi boa. Vamos ver o que é que eles vão fazer hoje. Eu tô achando que vai ser outra dinâmica besta, mas pelo menos esperamos que renda alguma coisa depois. Eu acho que vai porque os ânimos do povo estão um pouco assim. Não sei se o Babu vai querer tretar porque ele tá no paredão. Deveria, mas enfim. A essa altura do campeonato, pra ele sair vai ser melhor pra evitar se queimar mais ainda. Mas bom, eu volto qualquer hora pra comentar sobre, provavelmente depois da eliminação, pra comentar sobre o que tá acontecendo aí no programa e falar os meus pensamentos sobre a eliminação e o que aconteceu depois. Mais uma vez, por enquanto é isso. Fui.